Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a este Igreja Açores. Neste primeiro domingo da Quaresma vamos falar, claro, sobre as romarias quaresmais. Vamos também conversar com o padre Jacobo Vasconcelos, que está de regresso à Diocese, vai assumir a paróquia de Santa Bárbara e também dar aulas no Seminário Episcopal de Angra. Mas, antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. O bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, apelou na sua mensagem para esta Quaresma a que sejamos casa para Jesus e que estejamos atentos a quem caminha connosco, a quem não tem casa e às vítimas de abusos sexuais, numa mensagem que começa pela abordagem aos romeiros e a quem os acolhe. Falar da casa, lembrar a frase de Jesus, a pergunta do juízo final. Eu, Jesus, não tinha casa e tu deste-me abrigo. Ou eu, Jesus, não tinha pão e deste-me de comer. Com o início da Quaresma, vimos partir os romeiros à volta da ilha de São Miguel e, embora com menos expressão, também à volta das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa. Chama a atenção o que se passa nos lugares de pernoita. São acolhidos em casas de particulares, que também lhes colocam comida sobre a mesa. Ali recompõem forças e continuam a romaria. Os romeiros só veem o caminho, não se fixam nas dificuldades, porque sabem que o Senhor que caminha no meio deles providenciará o essencial através das mãos caritativas de outros irmãos. E como resposta, os donos da casa só esperam uma oração como paga. Também eles sabem que a melhor recompensa virá das mãos de Deus, porque nesta troca de dons se fortalece o coração e a vida ressuscita. Estes ranchos somos nós e toda a humanidade ferida pelo pecado a precisar de experimentar a misericórdia de Deus ao longo da estrada por onde a vida o leva. Uma humanidade, continua, este ano ferida pela ideia de casa. Quantos sofrem por não terem casa ou a verem ameaçada? São as casas destruídas pelas bombas na guerra da Ucrânia ou pelos terremotos na Turquia e Síria, ambos a deixarem milhões de irmãos nossos sem casa nem pão. São os aumentos de juros e o agravamento da prestação ou da pensão que ameaçam a insolvência de muitas das nossas famílias e até a eventualidade de terem de entregar a casa ao banco. Mobilizam-se governantes nacionais e regionais em busca de melhores políticas para apoiar as famílias em risco de perder a casa por falta de recursos suficientes para a prestação ou para o pão na sua mesa. Bastará isto, quem dera pudéssemos construir comunidades cristãs que sejam casa e, por isso, também resposta. Dom Armando desafia as famílias a uma viagem contemplativa. Atrevo-me a convidar cada cristão da nossa Diocese e, em especial as famílias, a uma experiência de caminho, mesmo se for de carro, a subir a um monte, a um lugar mais alto, mais difícil, e no meio da natureza lerem contemplativamente as belezas da criação. Poucos lugares melhor que os nossos Açores. Podem também ler em conjunto uma passagem da Escritura, quem dera todos os dias. Que bela ocasião para se interrogarem sobre a qualidade do amor no ambiente familiar e o grau de fidelidade aos compromissos pessoais, familiares e profissionais. Seria uma bela oportunidade para se ouvirem uns aos outros e juntos ouvirem o que Deus lhes pede. A renúncia quaresmal deste ano destina-se às vítimas do terremoto na Síria, uma ajuda para reconstruir casas das famílias sirianas, mas nunca esquecendo os nossos. Quem dera que em cada paróquia se fizesse o levantamento possível sobre as famílias que estão em dificuldade e se desse uma ajuda monetária cada mês. Se cada paróquia o fizesse, por exemplo, com 2 ou 3 famílias, por iniciativa de pessoas individuais ou mesmo com a partilha comunitária, não se chegaria a todos, mas já eram umas centenas de famílias atingidas. Que bom seria que cada comunidade tratasse dos seus pobres. A fé e o hábito de partilhar aumentariam. Se estivermos apenas à espera que as autoridades tratem deles, ficaremos sempre mais pobres de valores humanos e de espírito cristão.
O bispo Dom Armando diz que nesta quaresma é inevitável falar-se dos abusos sexuais. Deram-nos um relatório cru, tormentoso para quem o ouviu ou leu, quase inacreditável. Bastaria ser um só menor abusado para causar tristeza e vergonha. Foi nesta igreja que amamos e com pessoas que dela fazem ou faziam parte que tal aconteceu. A estas vítimas, que eram menores e indefesas, peço que sejam capazes de atender o pedido de perdão que lhes faço em nome daqueles que nunca o quiseram fazer. Se alguém abusou, está a tempo de assumir com dignidade, aceitando as consequências. Só a verdade nos liberta. Estas vítimas são o corpo de Cristo ferido e ultrajado, e nesta quaresma para elas vai a nossa oração e disponibilidade no apoio. A estima e a disponibilidade para apoiar nunca prescrevem, nem deixaremos que prescreva. Dom Armando reitera que a Diocese tem uma equipa de leigos disponível para apoiar as vítimas que denunciaram e ainda as que queiram denunciar, porque, como referiu, só a verdade libertará a Igreja. Saíram este sábado, 25 de fevereiro, os primeiros ranchos de romeiros para as estradas de São Miguel. Até 6 de abril, as romarias quaresmais retomam os moldes tradicionais. Alguns grupos não saíam há 3 anos, lembra João Carlos Leite. Saíram 21, ficaram 33 que não conseguiram sair. Saíram os das 2 primeiras semanas. Mas pronto, mas isso não é por aí também. O fato é que todos os anos há sempre muitos romeiros que é o último ano que conseguem fazer, e aqui já um somatório de 3. Também a motivação que leva algumas crianças com a visualização das romarias, né? Algumas crianças que levam a decidir-se a integrar os ranchos de romeiros também, houve uma pausa, né? Agora vamos fazer um esforço diferente para retomarmos as nossas atividades. Uma quebra de 3 anos que abrandou a entrada de novos elementos para os ranchos. João Carlos Leite acredita que com a divulgação de todos, inclusive da comunicação social, o decréscimo de romeiros causados pela pandemia deverá ser atenuado nos próximos anos. 55 ranchos em São Miguel, um rancho na Terceira, outro em São Jorge e outro na Graciosa sairão esta quaresma, para além de uma série de grupos de mulheres. Os romeiros de São Miguel vão sair este ano pela primeira vez depois da pandemia, entre 25 de fevereiro e 6 de abril, isto é, entre o primeiro sábado da quaresma e a Quinta-feira Santa. O regresso das romarias, reconhecido com a chegada do novo bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues. O bispo já participou no retiro dos romeiros em São Miguel, no passado dia 29 de janeiro. A tradicional novena dos Espinhos, em Ponta Delgada, celebra-se na segunda semana da Quaresma. Este ano, a novena, celebrada no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, conta com a participação dos jovens de todas as ouvidorias. Também, tradicionalmente, a novena dos Espinhos era sempre convidado um pregador que orientava a palavra durante os 9 dias da novena. Este ano fizemos uma opção diferente, tendo em conta que é o ano marcado pela Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Então a decisão passou por distribuir cada dia da novena por uma ouvidoria da Ilha de São Miguel. Cada ouvidoria terá o seu dia de orientar a novena, vindo o sacerdote que é o responsável da juventude em cada uma das ouvidorias, e cada um deles trará consigo um grupo de jovens da ouvidoria para animarem as Eucaristias. Creio que será uma oportunidade de nós também sentirmos aquilo que é o pensar dos mais novos, dos jovens, neste ano tão importante para o nosso país, com a vinda do Papa Francisco a Lisboa. Depois da novena à Festa dos Espinhos, a 10 de março, conta com a presença do Bispo de Angra, disse ao Igreja Açores, o reitor do Santuário Cônego Adriano Borges. Dia em que se espera que seja inaugurada a nova estátua da Madre Teresa da Anunciada. No sábado antes, no dia 4 de março, retiraremos a atual estátua de Madre Teresa, que se encontra no campo de São Francisco, junto ao chamado também Banco de Ampere, e esta imagem que está no exterior agora passará para o interior do convento.
mais perto do chamado Jardim da Roseira da Madre Teresa, e também junto à capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas no interior do Jardim do Convento. E, portanto, no sábado, no dia 4, esta estátua da Madre Teresa sai, e na sexta-feira seguinte, a seguir à Eucaristia, presidida por Dom Armando, ele também será aquele que fará a bênção e a inauguração da nova estátua de Madre Teresa da Anunciada. O início das celebrações dos 365 anos do nascimento da Madre Teresa. A nova estátua terá menores dimensões. A atual estátua de Madre Teresa tem uma dimensão que foi pensada e planeada, e o artista na altura assim o decidiu, e também com a comissão que na altura acompanhou. É uma estátua assim de dimensões um pouco exageradas, e então o nosso objetivo foi também com a ajuda daqueles que são hoje o que mais são entendidos a nível da arte e a nível da plasmação da própria imagem e da sua concepção. Será uma estátua em bronze, um pouco mais pequena, ficará no adro da igreja, portanto mais perto também daquilo que é o chamado por baixo, onde está a capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E também não gostava de adiantar muito mais pormenores, porque terá uma configuração um pouco diferente, mas creio que todos aqueles que depois tiverem a oportunidade de estar perto desta estátua de Madre Teresa verão com bons olhos e com alegria a beleza da estátua que já está cá em São Miguel. Um projeto assinado pelo artista miquelense Armando Moreira e financiado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada. O Museu de Arte Sacra da Horta promove no próximo dia 11 de março uma mesa redonda com o tema Olhar o Presente, Perspectivar o Futuro, com o intuito de envolver a comunidade no percurso do jovem museu. Explicou o seu diretor, Padre Marco Luciano. O Museu de Arte Sacra da Horta existe há pouco tempo e há que realmente envolver a comunidade naquilo que, enfim, é o museu, na forma como o museu poderá servir melhor o lugar onde está inserido e como poderá atingir de melhor forma os seus objetivos. E vamos ter como oradores a doutora Marta Bertão, que é conservadora restauradora, que vai falar sobre o espólio em si, o espólio do Museu de Arte Sacra da Horta. E vamos ter também alguém que vem do Panorama Nacional dos Museus, o Dr. Filipe Pereira, que vem do Museu dos Biscainhos de Braga e que tem feito um excelente trabalho a nível da mediação cultural dos museus, particularmente do Museu de Biscainhos, em Braga. E ele vai nos falar precisamente naquilo que é o Museu de Arte Sacra da Horta, em ligação com as outras instituições culturais e também naquilo que é a forma que o museu tem de se dinamizar, de ser também um agente cultural em ligação às escolas e através das sinergias que poderá fazer com outras entidades culturais. Depois destas duas exposições, inicia-se a mesa redonda propriamente dita. Vamos ter a mesa redonda que será moderada pelo jornalista Roberto Moraes, em que se vão juntar, e como convidados especiais, a doutora Cecília Ribeira, secretária regional de Educação e Assuntos Culturais, e também um empresário local, Carlos Moraes. O Museu de Arte Sacra da Horta continua assim o seu plano de atividades para este ano e em junho terá a sua identidade gráfica e marca apresentadas. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. Pinóquio de Guilherme Del Toro é um filme de animação de 2022. Uma história clássica oriunda de Itália, Pinóquio faz parte do nosso imaginário coletivo com poucos personagens. Nesta versão mais recente, as filmagens são feitas com a técnica stop motion, uma forma mais material de fazer desenhos animados. As imagens apresentam detalhes muito bem conseguidos,
o que seria de esperar num filme de animação com um orçamento de 35 milhões de dólares. Este é um Pinóquio feito de madeira e com essa textura, em vez da falsificação que Matteo Garrone propôs há 2 anos. Del Toro exibe alguma da criatividade desinquietante que o caracteriza, embora fique a ideia de que poderia ter ido bem mais longe no campo estético. A maioria das pessoas notará a transposição da história para o período fascista italiano. É uma tentativa de comentar a ordem mundial atual, sem dúvida. O único ponto menos bem conseguido do filme são as canções que vão aparecendo, cantadas sobretudo pelo boneco protagonista. Nenhuma delas é particularmente bem conseguida, diga-se em abono da verdade. O filme recomenda-se a toda a família. Os adultos verão com agrado a profundidade existencial deste personagem que quer ser um menino real e é um retrato bem conseguido da própria condição humana. Os mais novos emocionar-se-ão com as aventuras e os perigos enfrentados por alguém que se parece muito com eles psicologicamente. Pinóquio, de Guilherme Del Toro, é, portanto, a sugestão desta semana. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. Please bring him back to me. E nesta edição do Igreja Açores é nosso convidado aquele que regressou agora à Diocese, Padre Jacob Vasconcelos, ele que acabou de concluir a licenciatura canónica em Teologia Pastoral na Pontifícia Universidade Laterense, em Roma, regressou agora à Diocese, será pároco da paróquia de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, e também professor no Seminário Episcopal de Angra. Antes de mais, obrigada por estar connosco, Padre Jacob. Como é que foi esta experiência de 3 anos em Roma? Aliás, chega a Roma, rebenta uma pandemia, precisamente ficou no olho do furacão, em Itália. Como é que foi gerir todos estes últimos anos, acabar de concluir os estudos no seminário e depois voltar a estudar em Roma, e como é que perspectiva este regresso à Diocese? Boa tarde, Tatiana. Agradeço o convite para este programa e aproveito para saudar todos os nossos ouvintes. A estadia em Roma foi uma riqueza do ponto de vista académico e não só, mas também foi um desafio muito exigente, seja pela pandemia, como referiste e bem, seja pela exigência do próprio estudo, porque embora um padre deva estudar sempre e deve estar sempre atualizado, e eu procurava, quando estava nas missões anteriores, à minha ida para Roma, na Ilha Terceira, procurava atualizar-me sempre, seja sobretudo para as questões ligadas ao secretariado de catequese, seja para a formação dos movimentos na paróquia. Também é um pouco diferente voltar a sentar-nos nas secretárias e a estudar e a trabalhar num curso universitário. É um bocadinho exigente, é uma mudança de ritmo, digamos assim, que não é completamente fácil de gerir. Se quisermos acrescentar, ainda temos o problema da língua, portanto, porque tudo é feito em italiano, a bibliografia é maioritariamente italiana, e isso pode dificultar um pouco o processo no início. Mas essa parte é ultrapassável com o tempo, com paciência, também com a graça de Deus. Essa parte é ultrapassável. A mim, tocou-me particularmente o afastamento da realidade pastoral a que estava habituado. Por exemplo, senti falta do contacto humano com as pessoas, na paróquia, no serviço de catequese também, onde contatava com tanta gente um pouco por todas as ilhas. Fez-me um pouco de falta também este contacto. Apesar de tudo isso, o balanço é positivo, porque o estar ausente da Diocese fez-me valorizar muitas e muitas coisas às quais estava habituado, e que quando senti falta delas, valorizei-as demais. E por outro lado, também houve a riqueza do estudo, do aprofundamento que foi feito e que agora espero possa servir da melhor forma à nossa querida Diocese de Angra. Como é que será o seu serviço no Seminário Episcopal de Angra, que aliás atravessa um momento bastante delicado? O meu serviço materializa-se, digamos assim, no curso de Teologia Pastoral Litúrgica, que irei ministrar o 6º ano. Pronto, é uma presença, digamos assim, discreta e modesta, através deste curso, que é uma forma de enriquecer o corpo docente, pelo menos é esse o entender do seminário, e é nesse sentido que fizeram também muita questão que assim acontecesse, e naturalmente com o assentimento do nosso bispo, fizeram questão que assim fosse, para um pouco enriquecer e trazer um pouco uma perspectiva diferente, porque
é uma linha de pensamento diferente, aquela que se estuda num ou noutro centro académico é sempre diferente, e, portanto, é uma perspectiva de um pouco enriquecer, digamos assim, com a minha pobreza, aquilo que é a vida académica, aquilo que é o percurso académico que fazem os nossos seminaristas. Para além disso, neste momento realmente é difícil, espero também conseguir dar alguma esperança a este desânimo que vamos sentindo pela falta de vocações, e claro que não sou o salvador, digamos assim, não trago a salvação, mas se puder dar algum contributo também, para que o seminário se revigore, que haja ainda mais vigor na pastoral vocacional, etc., pois estou a dispor para isso e para o acompanhamento que for necessário, do qual os seminaristas necessitem a nível informal, digamos assim, porque a nível formal tem a sua equipa formadora muito responsável e muito dotada, e por isso o meu contributo será sempre modesto e discreto dentro daquilo que me for pedido, para além da lecionação à qual fui chamado. Sim, estava aqui a omitir um período muito importante da sua caminhada, que foi o ano ou os anos entre a sua ordenação sacerdotal e a sua ida para Roma. Teve um percurso bastante intensivo, era secretário do Bispo Dom João Lavrador, era também diretor do Serviço Diocesano da Catequese, tinha uma série de missões e, entretanto, deixou todas elas para se isolar, digamos assim, para viver uma vida um pouco mais solitária em Roma. Já tinha saudades da diocese e deste frenesim de tantas missões que agora vai retomar? São diferentes, mas são intensivas também elas? Sim, tinha saudades porque, tendencialmente, até a nível de personalidade, sou bastante enérgico e sinto falta... Ali a roçar o hiperativo, não é? Quase a roçar o hiperativo, sim. Por isso sinto falta, sim. Sinto falta do frenesim, da atividade. Claro que tem de ser sempre depois bem equilibrada com uma vida de oração, como bem sabemos, e de contemplação. Isso é um esforço constante que todos nós, padres, e não só, fazemos todos os dias. Mas a verdade é que sentia falta, e estes primeiros dias, é curioso, depois do meu regresso de Roma, as poucas experiências que tenho tido já de celebração, porque não passou assim tanto tempo, não é? Regressei apenas no passado dia 18, mas as tantas experiências que tive de celebração da Eucaristia com o povo, até isso que pode parecer um dado adquirido para quem está sempre numa paróquia, para mim foi uma renovada alegria. Por exemplo, agora ter a oportunidade de celebrar a quarta-feira de cinzas no Colégio Português, a celebração era bem preparada do ponto de vista litúrgico, era cuidada, uma celebração bem vivida, mas faltava a presença, digamos assim, dos fiéis leigos, que dão outra dinâmica e dão outra razão de ser e de fazer tudo aquilo que é o nosso ministério, tudo aquilo que é a nossa missão. Portanto, sentia falta, sim, deste calor humano, deste contacto com as pessoas, que dá outra dinâmica ao nosso ministério, porque o nosso ministério só se compreende ao serviço das pessoas. E, portanto, sem as pessoas, pronto, percebemos que é um período necessário, este período formativo, necessita de um enquadramento especial, mas é, sem dúvida, muito diferente. A vida, digamos assim, comunitária, numa comunidade cristã, dá outro sentido ao nosso ser de padres, sim, sem dúvida nenhuma. Tirou o pastoral e vem já para uma paróquia rural da zona oeste da Ilha Terceira. Como é que acha que vai ser esta nova experiência? Olha, eu entro nesta experiência com uma abertura muito grande. Não quero perspectivar muito porque ainda não comecei, digamos assim, mas o primeiro sentimento que tive foi de alegria, portanto, isso parece-me bom para começar. Quando o Sr. Bispo me chamou a esta missão, devo confessar que fiquei muito alegre, muito feliz, porque, embora tenha feito uma experiência de vida paroquial na comunidade da Ribeirinha, junto com o Padre António Henrique, uma experiência muito positiva, devo sublinhá-lo. Foi muito bom trabalhar com um colega mais velho, mais experiente. Agora terei a oportunidade de pôr um bocadinho em prática, não só aquilo que aprendi em Roma, mas também a experiência que tive na Ribeirinha com um colega, digamos assim, que me sustentava e amparava. Agora sou, digamos assim, lançado ao mundo de uma forma um pouco mais autónoma, ou seja, serei pároco de pleno direito, digamos assim. E isso é uma responsabilidade acrescida, é verdade, mas também uma alegria, porque lá está, um sacerdote para se realizar verdadeiramente, por norma, quase todos dizem, a comunidade é que nos dá realmente a razão de ser e a alegria ao nosso ministério. E eu senti isso, portanto, ser uma comunidade que é rural, que é algo que me agrada, não tem nada contra as cidades, mas a minha tendência, digamos assim, foi sempre mais para o mundo rural, talvez porque como dele vim também, também dele vim, e é uma paróquia que tem um aspecto que eu
quero cuidar, que é a piedade popular, que é bastante marcada na paróquia de Santa Bárbara, que é um aspecto que também a mim me agrada, porque acho que pode ser sempre evangelizada, purificada, etc. E depois tem muito potencial, porque é uma paróquia que a nível social é bastante ativa e creio que a Igreja também tem uma presença a ter de modo muito especial nesses contextos e também deve aproveitar em sentido positivo o potencial que estes contextos têm. Ao serviço da Igreja, tantas e tantas formas que depois veremos, lá está, em conjunto com a comunidade, escutando as pessoas, veremos quais serão as formas que podemos ter para aproveitar melhor este potencial que me parece que a paróquia tem e que é bastante elevado. Vai substituir o cônego João de Brito, que estava há largos anos na paróquia de Santa Bárbara. Como é que acha que a paróquia vai reagir a esta tão diferente alteração de idades e de gerações no seu parco? Veremos, porque lá está, as reações poderão ser tão diversas como diverso é o número de pessoas, ou seja, cada pessoa pode ter a sua reação e é de respeitar. Alguns podem sentir alguma estranheza, porque de facto é uma paróquia que tem um ritmo muito marcado, naturalmente, pelo pároco, com todas as qualidades que o pároco tem, mas também, lá está, com o cansaço normal da sua idade, etc., com o peso da idade e do cansaço. Ou seja, pode haver alguma estranheza, por outro lado pode haver alguma expectativa. Estou aberto um pouco a tudo e claro que não pretendo fazer rupturas, não pretendo fazer nenhum furacão, digamos assim. Tanto é que no outro dia, jeito de brincadeira, encontrei uma pessoa da paróquia que estava assim um bocadinho apreensiva com a questão da mudança e eu disse, bem, eu não sou um furacão, eu sou só uma brisa que vai mudar o quadrante, porque naturalmente cada pessoa tem a sua marca, o ministério sacerdotal, a essência é sempre a mesma. Naturalmente, cada um terá a marca do seu tempo, da formação que teve, da sua própria idade. Portanto, penso que a paróquia está expectante, porque respeita muito o trabalho do Sr. Cônego João de Brito, a quem aproveito para saudar, porque tem sido um homem extraordinário no processo de transição que estamos a fazer. Mas é natural que haja alguma expectativa, porque isso é algo normal, lá está. Não se deve à minha pessoa, nem a qualidades peculiares que eu tenha. Penso que é uma expectativa que as paróquias têm sempre quando há uma mudança. E sobretudo quando é um sacerdote que está assim durante muito tempo. Claro que isso deixa marcas muito positivas, mas também gera depois uma expectativa de mudança que penso que é natural, não é condenável, e que deve ser sim encarada no sentido de serviço à Igreja, na continuidade, naturalmente, naquilo que é o serviço à missão que somos chamados, e na evolução daquilo que se pode evoluir e mudar, lá está, sem nunca trair a essência daquilo que é o nosso ministério. Como é que avalia a sua estadia em Roma e que mais-valias acha que, em termos pastorais, que acha que traz para a Diocese? Isto de ser os meus em causa própria é sempre um bocadinho difícil. A verdade é que, lá está, do ponto de vista académico, formativo, a estadia foi muito rica. E aquilo que pode dar à Diocese, pois, dependerá muito dos contextos onde for colocado, porque o curso de Teologia Pastoral é muito transversal. É muito transversal. E por isso é um curso que pode dar contributo nas mais diversas áreas, claro que não em todas ao mesmo tempo, naturalmente, e um homem só é pouca gente, não esgota tudo, mas a verdade é que dependerá muito dos contextos. Por exemplo, é um curso que pode ser resultado no contexto paroquial, onde agora sou colocado, como no contexto do seminário, como noutros contextos onde depois a Diocese, e de modo especial o Sr. Bispo, achar que o curso possa ser útil. Lá está, é um curso muito transversal, seja a nível formativo, etc. Mas também não quero adiantar demais, porque não quero condicionar de modo nenhum aquilo que podem ser as decisões dos meus superiores no futuro. Penso que eles que conhecem bem o curso saberão depois aquilo em que poderei mais ajudar, porque, lá está, há cursos que são bastante canalizados num determinado sentido. Teologia Pastoral, por natureza, é um curso muito aberto, lá está, tem como objeto o agir eclesial, e o agir eclesial é muito amplo, e por isso é um curso que pode ser num determinado contexto. Como disse, não poderei estar em todos, obviamente que não, mas naqueles onde estiver, tentarei dar o meu melhor, tentarei dar o meu contributo. A Igreja no mundo vive um sínodo, a Diocese já tinha iniciado uma caminhada sinodal, quando saiu, aliás, daqui da Diocese. Que mudanças é que espera que tudo isto possa trazer à Igreja? Olha, o sínodo, seja a nível diocesano ou a nível universal, só poderá trazer mudanças se as pessoas estiverem abertas à mudança. Caso contrário, podemos ter muitos sínodos, podemos ter muitos encontros. Se houver muita resistência, e sobretudo resistência ao Espírito Santo, de nada serve tudo isto. Portanto, a condição necessária, digamos assim,
que tem sempre de estar presente é a abertura. A abertura ao espírito, à novidade. Poderá vir muito do sínodo, seja a nível diocesano, seja a nível universal, se houver abertura, boa vontade, docilidade, se as pessoas quiserem verdadeiramente discernir aquilo que deve ser o seu ser e a sua missão no âmbito da Igreja, pode haver uma boa renovação, podemos purificar muito daquilo que temos feito, talvez deixar para trás práticas que já deram, digamos assim, o que tinham para dar no seu tempo, abraçar novos desafios para os quais talvez ainda não tivemos a ousadia e a coragem suficiente. Ou seja, tudo isto pode dar muito ou dar pouco, dependendo da abertura ou não que as pessoas terem. Quando digo as pessoas, falo toda a comunidade cristã, não só dos clérigos, falo dos leigos, falo de todos. Portanto, isto é um bocadinho ainda difícil de ver o que é que poderá ser. Poderá ser muito aquilo que as pessoas quiserem que seja. Porque, do ponto de vista teórico, os princípios são bons. A sua aplicabilidade dependerá muito depois da abertura, lá está, e da vontade que houver da parte de todos os agentes pastorais. Concorda que este poderá ser um momento de recomeço depois de serem conhecidos na passada semana os resultados do relatório dos abusos sexuais da Igreja em Portugal? Acha que a postura da Igreja neste momento será decisiva para o seu caminho a partir de agora? Sim, a Igreja terá de ter uma posição que penso que até agora tem sido, nestes últimos tempos, aquela que devia ser, a posição não só de assumir a culpa e de fazer tudo o que é possível para que estes factos não se repitam. É um período que, lá está, na minha opinião, está longe de acabar, porque, embora tenham sido conhecidos estes números, outros números poderão haver, e a vigilância e a tolerância zero têm de vir para ficar. Quer dizer, é algo que não podemos voltar a trabalhar como trabalhávamos antes. Antes de tudo isto começar, este processo de descoberta dos casos, etc. Ou seja, não podemos continuar como antes. Penso que pode ser um momento de purificação, uma autêntica quaresma para a Igreja, porque estes escândalos que são vergonhosos, que nos devem envergonhar a todos, mesmo aqueles que não os praticaram, a todos nos devem envergonhar, podem ser uma chamada de atenção muito grande, para que a Igreja se centre na sua missão, no essencial da sua missão, e esteja muito atenta às situações que podem constituir um contra-testemunho que às vezes atinge proporções horrendas como esta. E, portanto, em toda a quaresma há um processo de purificação, e esta pode ser uma quaresma demorada que vai ir muito além do período que agora estamos a celebrar, ou seja, vai ser uma quaresma demorada, costumo dizer que eu acho que uma sangria que vamos ter de até o fim fazer, como aquelas sangrias que se faziam antigamente em medicina, ou seja, temos de deixar correr até o fim tudo aquilo que tem sido esta desgraça, temos de deixar correr, temos de ir até o fim, deixar espremer, desculpem a expressão, temos de espremer até o fim tudo isto. E nós estamos exigentes que no futuro possam haver problemas outra vez. Portanto, a vigilância terá de ser constante. Agora, que pode ser é um período de outono, período cinzento para a Igreja, mas pode ser uma oportunidade também da Igreja se recriar e de rever muitas das suas práticas, sem sombra de dúvida. E já está a fazê-lo, aliás, como temos visto. É, portanto, aqui um recomeço. Estamos a falar também de todo um novo paradigma social, com uma crise, com inflação, com muitas dificuldades para as famílias açorianas. A Igreja terá aqui também um papel importante e de muito alerta. Sim, tem de ter. Aliás, a missão da Igreja só se entende no mundo, mas vivendo cada vez mais autenticamente o Evangelho. E, portanto, lá está, a vigilância estará sempre presente, a presença da Igreja no mundo, junto às suas famílias, também tem de existir. Aliás, só se entende a Igreja no seu serviço ao mundo, mas um serviço que terá de ser cada vez mais autêntico, cada vez mais pautado por valores evangélicos e procurando bandir, lá está, tudo aquilo que não contribui para a sua missão. Aliás, e no contexto como os Açores, a Igreja está muito presente. Podemos dizer quase que, embora não vivamos nos tempos de outrora, vivemos quase num cristianismo social, digamos assim. Ou seja, a sociedade é impregnada de forma mais ou menos direta pelos valores do Evangelho. Já não se vê tanto isto como antigamente, é verdade, mas ainda é verdade que as referências são cristãs. Mas as referências das pessoas, as referências de base, são cristãs. Claro que isto exige de nós, diante de tudo isto que tem acontecido, uma renovada postura e, lá está, cuidar cada vez mais do nosso testemunho de vida, que seja coerente para podermos desempenhar bem a nossa missão.
sem sombra de dúvida. Padre Jacobo Vasconcelos foi, porventura, a pessoa que trabalhou mais diretamente com o antigo bispo, Dom João Lavrador. Estamos também no novo episcopado na Diocese de Angra. Que expectativas é que tem na vinda deste novo bispo, Dom Armando Esteves Domingues? As expectativas já estão a concretizar-se naquilo que é a sua pessoa, a sua forma de ser e de estar e o seu ministério. Portanto, aliás, penso que expresso o sentido comum, pelo menos em tudo aquilo que vou escutando, dos colegas sacerdotes, de todos os fiéis leigos com quem contatei. Há, digamos assim, a expectativa de ser um episcopado caracterizado pela proximidade, pela compreensão, pela capacidade de escuta, entre tantos outros valores, e, de facto, o Sr. Dom Armando está a demonstrar isso mesmo, está a demonstrar uma postura profundamente evangélica, ao estilo do bom pastor. Aliás, cada bispo naturalmente tem a sua forma de ser e de estar, mas penso que é isso, que cada qual em cada tempo tenta fazer com aquilo que são as suas forças, e naturalmente também, contando com a sua dimensão humana, com aquilo que a pessoa é, por natureza. O Sr. Dom Armando, neste caso concreto, está a demonstrar muito bem, a meu ver, aquilo que são as virtudes de um bom pastor ao serviço do seu povo. Padre Jacobo Vasconcelos, estamos a terminar a nossa conversa neste espaço de rádio, mas não sem antes lhe perguntar quando é que assume a nova paróquia de Santa Bárbara e que mensagem tem para os seus paroquianos, para a população de Santa Bárbara na Ilha Terceira, para esta nova caminhada depois de tantos anos com o Padre João de Brito. Eu entrarei na paróquia no próximo dia 4 de março, sábado, e a mensagem que deixo é que já me sinto um de vós, já me sinto um barbarense, no sentido em que quero estar convosco, quero caminhar com a comunidade e, sobretudo, nesta primeira fase, escutar, compreender e perceber o ritmo da comunidade. Não levo programas além do Evangelho, não levo programas feitos, não levo pré-juízos, quero sim caminhar com as pessoas, quero escutá-las, e com o tempo haveremos de discernir evangelicamente aquilo que devemos fazer. Portanto, quero que sintam acima de tudo que podem contar comigo, com a minha pessoa e com o meu serviço, dentro das minhas limitações, das minhas capacidades, mas tudo aquilo que puder fazer para que as pessoas se aproximem mais de Deus e vivam mais o Evangelho no seu dia-a-dia, tudo farei para que assim aconteça. Padre Jacobo Vasconcelos, bem-vindo de novo à sua casa, à sua diocese. É um prazer tê-lo de volta e é um prazer ter estado consigo nestes momentos, neste espaço de rádio. Muito obrigada por ter estado connosco e um bom regresso e uma boa missão nesta sua paróquia e também no Seminário Episcopal de Angra. Muito obrigado, Tatiana, e um bom domingo. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.